Oi pessoal, eu sou o Murilo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Auge Literário. No vídeo de hoje então eu vou falar com vocês sobre um livro que eu li já faz até algum tempinho e que eu amei demais esse livro. É um livro super curto que traz uma história muito interessante e muita lição de vida pra gente, que é 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Foi escrito pelo Patrick Ness, mas baseado numa ideia de uma moça chamada Sylvan Dowd. A Sylvan Dowd foi uma escritora e ativista britânica que morreu, infelizmente, em 2007 de câncer de mama. E aí ela até tem uma fundação no qual ela arrecada fundos para comprar livros e doar esses livros para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esse livro foi lançado originalmente em 2011 com o título de A Monster Calls, e aí chegou aqui no Brasil como O Chamado do Monstro. Inclusive tem uma outra edição dele, que eu vou deixar aqui agora para vocês verem, que veio com a tradução inicial mesmo, que seria O Chamado do Monstro, tá? Da editora Ática. E só que aí, esse livro depois virou filme, por conta de nome comercial mesmo, para vender o filme, eles mudaram depois para 7 Minutos Depois da Meia-Noite, que também eu gosto de ambos os nomes, tanto O Chamado do Monstro quanto 7 Minutos Depois da Meia-Noite. E essa edição que eu tenho especificamente é de 2016 e é da Novo Conceito, tá? Publicado pela editora Novo Conceito e traduzido pelo Paulo Pozonoff Jr. Então aqui nesse livro a gente tem o Connor, que é um menino de 13 anos que tem muitos problemas na vida, tá, gente? O Connor, a mãe dele tá muito doente, a mãe dele tem câncer, ele sofre muito bullying na escola, ele tem uma avó que não é como a maioria das avós, é uma avó que, no geral, não é muito legal com ele, assim. Ele é uma criança que é quase independente, ele meio que tem uma emancipação muito rápida, porque ele tem que fazer muita coisa sozinho, justamente por a mãe dele ser muito doente, passar por muitos tratamentos rigorosos, e tá sempre indo pro hospital, e enfim, tá sempre muito fraca. Então ele tem uma vida bastante triste. Fora isso, ele também sempre tem um pesadelo toda noite que faz ele acordar exatamente à 00:07, ou seja, 7 minutos depois da meia-noite, que é quando ele recebe a visita de um monstro que conta umas histórias, tipo, super aleatórias pra ele. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês, esse livro não tem pontos negativos, tá? Então eu só vou falar os pontos positivos, porque eu realmente não encontrei nenhum ponto negativo nesse livro. É um livro super curtinho, gente. Não sei se vai dar dando pra ver, mas é um livro muito, muito curto. Eu li durante a maratona de 15 dias lit, ele tem menos de 200 páginas. E a diagramação dele também é muito, muito boa, muito aberta. Desse aqui, inclusive a edição da Ática, que é do Chamado do Monstro, é uma edição que tem várias ilustrações. Fora esse livro ser super curto, ele também é muito bem escrito. E eu falo assim, isso no quesito assim, até de fluidez de leitura também. Porque é um livro narrado em terceira pessoa, mas ele é muito, muito fluido. Eu li em um dia só, tipo, sentei, fiquei algumas horas lendo e terminei o livro. E foi super bom, tá? Chorei, inclusive, no final do livro. Quem me segue lá no Instagram viu eu chorando lá depois que terminei o livro, porque é realmente muito emocionante. E é muito louca a minha história com esse livro, porque eu já tinha assistido o filme antes de ler o livro. Então eu já sabia muito o que ia acontecer aqui, mas ainda assim o livro conseguiu me surpreender demais, assim. O terceiro ponto que é super positivo desse livro é o quanto ele trabalha com a conotação, né, com a parte mais figurativa das coisas, e o quanto isso não precisa ser uma coisa super difícil de entender, uma coisa super complexa pra fazer sentido, sabe? É um figurado, mas é um figurado que é muito claro e que faz muito sentido, e que eu acho que é um livro, assim, atemporal. Tipo, eu acho que é um livro que daqui a alguns anos pode chegar a se tornar um clássico, assim, porque ele realmente traz muitas lições. Inclusive, eu achei que traz até lições não mais importantes, mas eu achei que traz lições de uma forma até mais interessante do que o próprio Pequeno Príncipe, que é um livro que eu não curto, não gostei quando eu li. Eu li que muita gente gosta porque fala que traz muita reflexão. E eu acho que esse aqui é um livro que, se você gostou de Pequeno Príncipe, você vai amar esse aqui. E não sei vocês, mas eu li os dois e eu prefiro esse aqui 10 mil vezes. Esse aqui deu tipo uma bicuda na cara do Pequeno Príncipe. E o último ponto super positivo que eu tenho pra falar aqui pra vocês, né? Porque o livro é muito curto, não tem nem muitas coisas pra falar. Mas é muito legal, assim, porque o livro traz muitas reflexões sobre a nossa vida cotidiana, sobre a nossa realidade. A gente se vê dentro da nossa realidade, entender qual é a nossa verdade. E também fala muito sobre as atitudes que a gente toma. Inclusive tem uma frase aqui que tá grifada. Grifada não. Tá marcada com um post-it, que inclusive é uma história que eu vou contar nesse vídeo porque foi uma coisa muito legal. Eu me senti muito feliz durante esse momento da leitura. E a frase é a seguinte: você não escreve sua vida com palavras, explicou o monstro. Você escreve com ações. O que você pensa não é tão importante, só é importante o que você faz. E é justamente aqui quando a gente tá falando questão de atitude, sabe? O livro traz muitas lições, assim, muitas frases impactantes, muitas coisas interessantes pra gente refletir mesmo. E eu gostei demais disso. Agora, antes de passar pra segunda parte do vídeo, eu vou contar pra vocês essa história aqui dessa frase. O que rolou foi o seguinte: esse livro eu consegui de troca pelo Scooby. E aí eu nem lembrava com quem eu tinha trocado, mas aí durante a leitura eu vi que tinha uma fitinha, tinha uma partezinha rosa aqui de uma flag
que alguém já tinha lido, a pessoa já tinha lido e tinha marcado. E aí eu descobri que depois eu fui olhar lá no Scooby no histórico pra ver quem tinha me enviado esse livro, e eu descobri que na verdade quem tinha enviado era a Tamires, Resenha dos Sonhos. Eu já falei, nossa, que legal, eu já tinha feito uma troca com a Tamires e eu nem conhecia o canal dela. E hoje em dia eu conheço, eu amo o canal dela, e é muito legal ver que eu já tive um contato com ela que eu nem sabia que era ela. E aí, durante a leitura, tipo, eu vi essa flag, e aí quando eu li a frase dela foi muito interessante, porque é um livro que fala muito sobre emoção, sobre conexão, sobre esse tipo de coisa, reflexões sobre a vida no geral, ainda mais nesse momento que a gente tá passando de quarentena. Foi quando eu li que a gente não tá tendo muito contato com as outras pessoas. E aí, ao ler essa frase que ela tinha deixado aqui, não sei se ela esqueceu ou se ela realmente deixou essa flag na frase, eu me senti muito conectado com ela. Isso foi muito legal. Foi tipo, eu acho que isso deu muito um up, assim, deixou a leitura, toda a experiência dessa leitura foi muito melhor por conta dessa frase que eu encontrei marcada e que eu descobri que foi uma frase que provavelmente, eu não sei se foi exatamente a Tamires ou se veio antes dela, mas alguém marcou e esse livro veio dela pra mim, então pra mim foi ela que marcou. E foi muito interessante, foi como se ela tivesse meio que pegado uma frase aleatória e dado pra mim e falado assim, olha, pra você, lê isso aqui. E aí parece que tudo fez muito mais sentido, sabe? Então foi uma experiência muito legal, assim, acho que triplicou minha experiência literária. A nota final que eu dei foi 4 estrelas, berro, tá bom? E foi o livro favoritado. Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você tá curtindo o conteúdo, então já deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreve no canal pra ver mais vídeos como esse. Tanto o seu gostei quanto a sua inscrição ajudam demais aqui no desenvolvimento do canal e me motivam, assim, demais. Muito, muito, muito obrigado. E aí eu também assisti o filme, tá, gente? Que o filme foi lançado em 2016, aqui no Brasil. O nome do filme original é A Monster Calls mesmo. O filme foi dirigido pelo J.A. Bayona, ou Bayona, e foi estrelado pelo Liam Neeson como monstro. Tem a Felicity Jones também, como a mãe do Connor. Tem o Lewis McDougall como Connor, que é um ator mirim, assim, perfeito. A atuação dele tá perfeita. Tem o Toby Kebbell como o pai do Connor. E a Sigourney Weaver como a mãe da mãe do Connor, a avó do Connor. É uma adaptação maravilhosa. Não é super fiel, mas eu não sinto que isso seja ter sido um problema, tá? Tem duas coisas que eu percebi que são bem diferentes no filme. A primeira é que tem uma personagem que é totalmente cortada e automaticamente esse plot, que seria um mini plot assim que tem no livro dessa personagem, é cortado do filme, mas realmente não faz muita diferença no filme. É uma coisa também que se fosse cortado do livro talvez não fizesse tanta diferença, mas no filme eu acho que foi legal eles terem cortado porque deixou, acho que se tivesse incluído a trama dela, a pequena trama que rola ali com ela, seria uma coisinha a mais que não faria muito sentido depois no fim das contas ter. E assim, a adaptação é tão bem feita que tem diálogos e frases inteiras que são tirados do livro e vai direto pro filme. Uma das partes que eu mais gosto do filme é a parte em que o monstro tá contando as histórias pro Connor. Porque no livro a gente só vai imaginando como é que as histórias funcionam, mas no filme eles fazem uma animação. E é uma animação muito, muito, muito linda e a história é muito interessante. Depois também, o que se segue depois da história, né? Tipo, a lição de moral das histórias que o monstro conta pro Connor é muito legal, são muito interessantes, são muito reflexivas. E inclusive as ilustrações dessas histórias que o monstro conta pro Connor me lembra muito as ilustrações do conto das Relíquias da Morte no filme de Harry Potter. E isso eu gostei demais, assim. Inclusive eu acho que as ilustrações do Chamado do Monstro, né, 7 minutos depois da meia-noite, eu acho mais bonitas do que as de Harry Potter. E um dos pontos mais importantes que eu não podia deixar de falar são as atuações desse filme. Porque, gente, o que são essas atuações? Primeiro, principalmente a atuação do Lewis McDougall, que faz o Connor. Ele tá perfeito. E é muito louco, porque, tipo, é uma criança. E ele tá atuando muito bem. Simplesmente muito bem. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme, que eu assisti o filme antes de ler o livro, eu chorei litros. E agora que eu quero assistir pra vocês, eu acabei de assistir o filme e eu chorei de novo. Porque é uma história que eu me identifico demais. Eu me identifico muito como Connor, porque muitas das coisas que o Connor passa, eu passo, ou já passei também. Quando a gente lê uma história ou vê um filme, tem certos traços daquela história, daquela personalidade daquele protagonista, ou coisa do tipo, que a gente se identifica. E não significa que a gente passou exatamente por aquilo que ele passou, mas são coisas muito parecidas com coisas que a gente já passou, sabe? E eu me identifico demais com muita coisa que o Connor passa, com muita coisa que acontece, com frases. Nossa, eu acho que é um dos livros e dos filmes que mais tem frase que pegou, assim, foi uma facada no meu coração. Então eu realmente amei demais. Se você ficou interessado nesse livro, 7 minutos depois da meia-noite, o link de compra na Amazon está aqui na descrição. E também eu vou deixar no comentário fixado, né, no primeiro comentário aqui abaixo. Esse link é o link que você consegue me ajudar comprando por ele. É uma forma de você patrocinar o canal e apoiar aqui o meu trabalho. E você também pode me seguir nas redes sociais, né? O Instagram é o Auge Literário e o Twitter e o Scooby é Murilo Martosa. Todos os links também estão aqui na descrição do vídeo, que é muito mais fácil. Você já vai lá, clica, abre e vê o que eu tô postando. Um beijo e boas leituras!